Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém. Neste mês de março, nós abordamos em nossas mensagens o tema pastoreio. Nós já vimos na primeira mensagem, nas mensagens para trás, que Deus é o pastor que cuida da nossa alma, quando nós olhamos o Salmo 23. Que Jesus é o nosso bom pastor que nos conhece e dá a sua vida pelo rebanho que somos formados por nós, ou seja, por nós que conhecemos e ouvimos a sua voz. No domingo passado nós vimos sobre Jesus, é o pastor que busca a ovelha perdida. E hoje nós queremos encerrar esta série com uma palavra que está em João 21, versículo 16. E ali Jesus diz: pastoreie as minhas ovelhas. E nós vamos ler a palavra de João, Evangelho de João, capítulo 21, os versículos 15 até o 17. 15 até o 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeirinhos, dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Deus e Pai, que esta palavra seja uma palavra com a qual tu falas para nós esta noite. Quero, Pai Celestial, pedir-te que possamos ouvir a Tua voz para nós. Dispõe nossas mentes, corações, para acolher Tua palavra, assim como a boa terra acolhe a semente para que ela possa germinar, crescer, frutificar. Assim seja também a Tua palavra caindo na nossa mente, caindo no nosso coração, para que ela venha produzir o fruto que Tu desejas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, deixa eu começar com uma pergunta. Já pensou em desistir do chamado de Jesus? Por acaso você está desistindo do chamado de Jesus? Esse diálogo entre Jesus e o discípulo Simão Pedro aconteceu algumas semanas, talvez umas 3, 4 semanas depois da ressurreição de Jesus. Talvez um mês depois. Porque Jesus ainda apareceu na terra antes de subir ao céu por 40 dias depois da sua ressurreição. Não foi logo no início, porque no começo nós lemos que os discípulos estavam ainda em Jerusalém. Mas agora eles estão no norte do país, na Galileia, junto ao lago de Tiberíades. Então isso aconteceu, lemos isso no capítulo 21, no início do capítulo, diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, agora ressuscitado, dizendo novamente, à margem do mar de Tiberíades.
E foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, né? E dois outros discípulos. Então, e aí o Pedro disse: eu vou pescar. Disse-lhe Pedro: eu vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ainda quero pregar sobre esse texto no mês que vem. Mas aqui a gente vê que, no fundo, o que está acontecendo? Pedro havia negado Jesus. Na noite em que Jesus foi preso, Pedro havia negado Jesus assim, dizendo descaradamente, 3 vezes, dizendo não conhecer Jesus. E com isso, ele estava muito abalado pessoalmente. E quando ele chega umas semanas depois, a gente percebe que na realidade o que está acontecendo com Pedro, que ele está desistindo do chamado que Jesus lhe tinha feito. Essa decisão dele voltar para a sua profissão, de voltar a pescar, porque ele originalmente, sua profissão era, ele tinha uma empresa de pesca com os filhos de Zebedeu, com Tiago e João, ele, o André, o irmão dele, o João e o Tiago, eles tinham uma sociedade com Zebedeu, que é o pai dos outros dois também. Então eles tinham uma pequena empresa de pesca no lago de Tiberíades, que também é chamado de Mar da Galileia, né? Então Simão era um pescador de profissão. Só que alguns anos antes, uns 2, 3 anos antes, Jesus havia chamado o Pedro, quando estavam lá consertando, um dia estavam consertando e limpando as redes de pesca e coisa, Jesus fez um chamado para ele. E Jesus tinha dito para ele: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Jesus tinha falado para eles, tinham voltado de pescar, não tinham pego nada, como aqui também agora não pegaram nada, não tinham pego nada, e quando chegaram na beirada, Jesus disse: jogue as redes do lado direito. Estavam os 2 barcos da companhia deles, estavam juntos ali, lado a lado. Joga esse barco, vocês podem ler isso em casa depois em Lucas capítulo 5, versículos 1 até 11. Jesus disse: joga a rede. E era pertinho da beirada do rio. E Pedro meio que assim diz: a gente, Senhor, nós pescamos a noite inteira, peixe dá de noite. Pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Agora, ele não falou isso. Não, Jesus te fala para jogar aqui na beiradinha assim, não tem peixe aí não. Mas Jesus, como és tu que estás dizendo? Vou jogar. E quando jogou, a rede encheu tanto, eles não tinham ainda rede de nylon, ainda era feito de fio, feito de lã de ovelha. Essas redes rebentavam talvez um pouco mais fácil. Tinha tanto peixe naquela rede, que o texto relata que encheram os 2 barcos, que é o ponto que estava no risco de afundar o barco, de tanto peixe que tinha. E as redes estavam no risco, começavam a arrebentar. E eles ficaram tão impressionados, Pedro ficou tão chocado com isso, que ele viu: estou diante de Deus. E ele disse: Jesus, vai embora, te afaste de mim, porque eu sou um pecador. E nesse contexto, Jesus ele disse: não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. Só que agora, passado esses tempos, ele negou Jesus, abandonou Jesus na hora H, porque disse que ele ia ficar firme, não ficou. Jesus tinha chegado a ele, já tinha aparecido para os discípulos, mas sempre em grupo. E eles voltam para Galileia,
Até porque Jesus havia dito antes da sua crucificação que todos os que já tinham crido fossem para um monte lá da Galileia, onde Jesus ia aparecer. Nós não temos esse relato na Bíblia, mas o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, no começo, ele diz que Jesus apareceu a mais de 500. Isso são todos esses seguidores de Jesus que tinham crido em Jesus, mas nós não temos esse relato na Bíblia, mas isso aconteceu. Então, eles estavam na Galileia, e agora o Pedro decide, ele está para baixo, ele está desistindo do chamado de ser pescador de homens. Ele volta à profissão dele de pescador de peixe. E fracassou, não deu nada. Foram pescar e não deu nada certo. Bom, de qualquer forma, o que nós temos que lembrar, que na noite que Jesus foi crucificado, mesmo antes, Jesus disse, olha, ele disse para os seus discípulos, essa noite vai ser uma noite muito difícil para todos vocês, vai ser uma difícil muito para todos nós, e vocês todos vão me abandonar. Os discípulos disseram, não vamos te abandonar. E Pedro, que tinha assim, uns ares de que ele era melhor do que os outros, né? Ele tinha uma autoestima acima do nível que devia ter. Disse, olha, Senhor Jesus, pode todo esse mundo aí, esses discípulos te abandonar, eu não vou te abandonar. E Jesus disse, cara, antes que o galo vai cantar mais uma vez, 2 vezes, cantar pela segunda vez, você já vai ter me negado 3 vezes, naquela noite. Antes que o galo anuncie o novo amanhecer, você já não só vai ter me abandonado, como você vai me negar 3 vezes. E é o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Nós conhecemos essa história que está relatada lá vocês podem ler isso lá em Marcos 14, 66, no final do capítulo 14, vocês podem ler isso em casa. E o galo, não sei se cantou 1 ou 2 vezes, mas antes que cantou a segunda vez, talvez já antes da primeira vez, Pedro já tinha negado a Jesus 3 vezes. E aí, no meio, Jesus estava ali diante do sumo sacerdote, sendo julgado lá por eles, para ser condenado à morte. Aí, nesse meio tempo, o pátio estava no pátio ali, se aquecendo, era uma noite fria, e Jesus olha para ele. Ele vê que Jesus olha para ele, quando ele diz pela 3ª vez, não negar Jesus. Aí ele caiu a ficha dele, Jesus tinha dito que eu ia negar ele 3 vezes. E ele ficou tão abalado, diz lá que ele saiu chorando amargamente. E ele estava realmente assim, se sentindo a pior pessoa do mundo, estava se sentindo totalmente frustrado, desanimado e fracassado. E é com esse espírito, mesmo que Jesus tenha aparecido para os discípulos em conjunto, no domingo da Páscoa, quando Jesus ressuscitou, e no domingo seguinte, na primeira vez, um deles não estava junto, a outra vez tinha junto, mesmo que apareceu, o Pedro não se recuperou disso aí. E ele estava se sentindo alguém que fracassou. E ele, pelo visto, ele decide abandonar o seu chamado e voltar para a sua velha profissão de pescador. Bem, eu tenho que fazer agora uma pergunta. Você, por acaso, está desanimado? Você desanimou de servir a Jesus? Está com algum sentimento de culpa parecido com o sentimento de Pedro? Algumas coisas do trabalho na igreja, no reino, deram errado? Assim como Pedro, e com Pedro você decide, vou largar o ministério, vou largar o trabalho na igreja, não vou me envolver mais. Bem, se Pedro desistiu de seu chamado, desistiu de servir Jesus, Jesus não desistiu dele. Jesus não desistiu dele.
E eu gostaria que vocês observassem, dessem muita atenção, a maneira pastoral, como bom pastor que Jesus é. Como ele trata o Pedro, como ele lida com ele. Como com Jesus, restaura esse discípulo. Isso vale também para nós, porque é assim que Jesus nos trata com carinho, com muito amor, nós que somos seus seguidores, quando nós estamos para baixo, quando nós desanimamos, ou nós achamos, vou largar tudo. Mas também nos serve de como nós lidarmos com irmãos ou irmãs da fé que estão, às vezes, cansados, se sentem fracassados, querem desistir de seguir Jesus, ou querem desistir de servir a Jesus. Então, isso nos serve nesse sentido. Então, olhando agora para essa conversa um pouco mais de perto, aqui não está tão claro assim, eles haviam comido, o texto diz depois de comerem, né? Todo mundo sabia que era Jesus que tinha ressuscitado, não havia dúvidas para os discípulos ali. E eles estão comendo, e daí não está dito bem assim, mas a gente percebe que Jesus convida Pedro para uma caminhada na praia, à beira do mar da Galileia, ou aqui chamado também de Lago de Tiberíades, para uma conversa só entre os dois. Acho que essa é uma primeira coisa interessante. Os outros discípulos estavam ali perto, mas distantes o suficiente para não ouvirem a conversa dos dois. É Jesus, é o Senhor que começa a conversa. E é interessante que Jesus não chama agora esse discípulo de Pedro. Ele diz, Simão, filho de João. Por que não chama ele agora de Pedro? Porque esse foi um apelido, na realidade, que Jesus tinha dado para ele, porque Pedro é um cara duro, de personalidade forte. Era duro como uma pedra, e a palavra Pedro significa rocha, significa pedra. Mas Jesus não chama ele agora de Pedro, ele diz, Simão, filho de João. Porque Pedro, nessa altura, não estava nada parecido com uma pedra. Muito mais parecido com uma manteiga derretida. Além disso, lá atrás Jesus disse, tu és Pedro, e nesse contexto disse sobre essa igreja, edificar a igreja, naturalmente, como nós cantamos no hino, é sobre Jesus, é a pedra. Mas o apóstolo Paulo também fala que a igreja se edifica sobre o fundamento dos apóstolos, sobre Jesus e todo o ensino que os apóstolos nos deixaram por escrito, que nós temos no Novo Testamento. A igreja se edifica sobre isso. Mas o Pedro, nesse momento, não tinha condições de ser nenhuma pedra para servir de sustento para os outros, sobre a qual que Jesus poderia usar para edificar a sua igreja. Então, Jesus chega a ele em uma conversa particular, né? E acho que essa é uma primeira coisa. Muitas vezes, quando alguém está para baixo, ele precisa ser, né? Jesus tem, o caminho é Jesus vai dizer, vai ter uma conversa particular. E Jesus também, uma outra coisa que fazia umas 3 ou 4 semanas já que Jesus tinha ressuscitado. E Jesus já tinha aparecido para os discípulos, pelo menos 2 vezes, onde Pedro e os discípulos estavam juntos, que a gente lê no capítulo anterior aqui em João. Por que Jesus não tratou esse assunto de Pedro ter negado, ter falhado? Por que não tratou com ele antes? Porque nos encontros anteriores estavam os discípulos sempre tudo junto. Jesus não tem pressa. E só umas semanas depois, umas 3, 4 semanas depois, é que ele vai chama Pedro para uma conversa particular. Quando ele pode ter uma conversa a sós, é que ele vai tratar o assunto da falha, do erro, do tropeço que o Pedro tinha cometido. E que levou ele a querer largar tudo. Então isso mostra
a maneira pastoral como Jesus é. Ele é o bom pastor. Ele nos serve de modelo de como nós lidarmos uns com os outros também. E aí Jesus faz uma pergunta que é uma pergunta incômoda, mas ao mesmo tempo é uma pergunta muito carinhosa. Jesus lhe pergunta: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Se referindo aos outros discípulos que estavam lá. E nestas palavras há sim uma combinação de profunda seriedade e de grande delicadeza de Jesus. Jesus não tem prazer em expor os nossos pecados. Ele não expõe os pecados dele, não fala da falha do Pedro. Ele não faz referência a isso. Ele diz: por que você me abandonou e me negou na hora que eu estava no sufoco pior e você é meu amigo mais próximo, devia estar junto? Ele não faz isso. Jesus não usa isso. Ele também, Jesus não faz isso de culpar Pedro. Não precisa dizer com dureza: você falhou. Pedro sabia que tinha falhado. Ele já tinha chorado amargamente depois que ele tinha negado Jesus, e ele viu o olhar de Jesus. Já estava claro para Pedro o erro dele, o fracasso dele. Então não precisa tocar nisso. Então Jesus não entra. Mas tem uma coisa que Jesus toca numa ferida. Esse negócio, essa mania que Pedro achar que ele era um crente melhor que os outros. Alguém tem essa percepção interna de achar que é um crente melhor do que os outros? Isso é perigoso. E isso Pedro tinha. Ele disse: todos podem te abandonar, Jesus, eu não vou te abandonar. Aí o tombo foi maior ainda, não só abandonou, como negou Jesus 3 vezes, dizer 3 vezes que não conheceu. E aí Jesus faz a pergunta, veja como Jesus, ele faz só essa pergunta na primeira vez. Ele pergunta para ele: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Será que agora o Pedro vai insistir de que ama a Jesus mais do que os outros? Então, olhando para a resposta de Pedro, a gente era de imaginar que ele agora dissesse um não. Já não digo que eu amo mais do que os outros a você. Mas ele não responde assim. Alguma coisa aconteceu nesse meio tempo nele. Quando ele vê a forma carinhosa como Jesus lida com seriedade, vai em cima, Jesus está abordando, está falando, ele sabe que Jesus está começando a mexer quando falava sobre amar mais, ele se lembra das negações que ele teve. Mas Jesus lida com carinho. E ele não consegue dizer: não, eu não amo você mais do que os outros. Ele diz: sim. Sim, Jesus, eu te amo. Tu sabes que te amo. É interessante isso. Só que, na realidade, o que acontece, nós vamos olhar um pouco essa resposta de Pedro. Na realidade, ele não diz: eu te amo, sim, Jesus, tu sabes que eu te amo. Ele diz: sim, Jesus, eu gosto de ti. Isso não aparece nas nossas traduções para o português. Quando Jesus pergunta: Pedro, não, ele não diz, ele diz: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Esse amas-me que Jesus usa no original é a palavra ágape. E quando Pedro responde, ele usa a palavra filém. E filém é mais ou menos gostar. Então o que o Pedro, ele não somente, na sua resposta, afirma, não só, ele sabe que não ama mais do que os outros, ele larga dessa mania de achar que ele é um crente melhor do que os outros, que ele é um discípulo melhor que os outros, que ele é um superior. Não só isso, ele não fala mais isso.
Como ele percebe que o amor que ele tem para com Jesus, ele ama Jesus. Mas não é o mesmo amor que Jesus tem para ele. Porque Jesus pagou com a sua alma. Jesus é um bom pastor que se empenhou com a sua alma por todos nós, não só pelo Pedro. Jesus foi à morte, espontaneamente, para salvar-nos e também salvar Pedro. É um amor que está pronto para um sacrifício de ir até a morte. E Pedro, quando chegou a hora, ele ficou com medo de morrer. Ele negou Jesus porque ele tinha medo de morrer. Então ele percebe, se dá conta, e na resposta dele está junto isso aí. Jesus, tu sabes que te amo. Sim, eu te amo, mas eu te amo assim, não como tu me amas, no mesmo nível. Eu gosto de ti. É um amor mais do que quem realmente gosta de Jesus. Agora Jesus diz, você está perdoado? Não. Jesus poderia estar dizendo, ok, então, se você me ama, tá bom. Então, você está perdoado o erro que fez. Não, Jesus, o que Jesus faz? Jesus diz para ele, então, cuida dos meus cordeiros. Qual é a melhor maneira de nós comprovar que nós amamos a Jesus? Trabalhando para o Senhor. Fazendo aquilo que Jesus nos pede, da necessidade. Então, o que acontece? O perdão, Jesus não precisa falar que está perdoado, mas Jesus precisa dizer para ele, tem muita gente. Eu morri como o Cordeiro de Deus, eu fui para o sacrifício e a salvação inclui muitas pessoas que são novos na fé, são pequenos na fé, são cordeirinhos, que precisam ser cuidados. Pedro, você não pode me deixar. Há uma tarefa a ser feita. E é essa maneira que Jesus declara indiretamente que ele está perdoado. Só que nós observamos daí que Jesus volta, né? Jesus chama ele para servi-lo. Ele lá atrás, Jesus tinha dito, da agora em diante você será pescador de homens, não mais de peixe. Ele estava voltando para voltar a pegar peixe no mar da Galileia. Agora Jesus diz, cara, não é esse teu negócio aqui não. Vai cuidar dos meus cordeiros. Então essa é a tarefa a incumbência que ele recebe. Apacenta os meus cordeiros. Pastorear o rebanho de Jesus também não é um cargo. Porque pastorear significa empenhar a sua alma em favor das ovelhas. Como Jesus ensinou em João no capítulo 10, a mensagem que o João trouxe. Cordeiros, que são ovelhas mais novas, cordeiros sem pastoreio não sobrevivem. Elas carecem de serem pastoreadas. Por isso, assim como no caso de Pedro, Jesus não pode dispensar nem Pedro, nem a você e nem a mim. E mesmo que eu já estou 12 anos aposentado, ainda o Senhor não pode me dispensar. Porque há muitos cordeiros a serem ajudados e pastoreados. E ele empenhou a sua alma por amor a nós. E agora ele chama a cada um de nós, que somos discípulos dele, que já temos alguma caminhada, para nós cuidar dos cordeiros. Bem,
A conversa de Jesus não para aí. O problema é que ele não perguntou só uma vez. Jesus pergunta uma segunda vez e pergunta uma terceira vez para o Pedro a mesma coisa. Com um pequeno detalhe, Jesus não pergunta mais para ele se ele ama mais do que os outros. Essa pergunta Jesus, na segunda, terceira vez, Jesus deixa fora. Ele só pergunta: Pedro, tu me amas? Ele, Simão, filho de João, tu me amas? E ele pergunta isso uma segunda e uma terceira vez. Será que Jesus está duvidando de que Pedro ama Jesus? Será que Jesus tem dúvidas sobre o amor de Pedro para com Jesus? Não. Jesus sabe as coisas. Como Pedro mesmo disse: Jesus, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Que gosto de ti, pelo menos, né? O que Jesus está fazendo de forma franca, sensível e didática, ele está restaurando o seu discípulo. 3 vezes Pedro havia dito não conhecer Jesus. E 3 vezes Jesus o leva a dizer que o ama agora. Corrigindo didaticamente, amorosamente, mas com toda a necessidade ao pé da letra. E tal forma que doeu para o Pedro, na terceira vez que Jesus perguntou. Ele disse que ele ficou bem doído com essa terceira vez que Jesus pergunta. Mas é isso. Então Jesus não está duvidando. Jesus está trabalhando e recuperando o seu discípulo. Mas também 3 vezes Jesus dá a mesma tarefa para ele. Na primeira vez Jesus tinha dito: cuida dos meus cordeiros. Na segunda vez Jesus diz: pastoreia as minhas ovelhas. E na terceira vez, quando Jesus pergunta, ele responde, Jesus diz: cuida das minhas ovelhas. Resta alguma dúvida o que Jesus estava esperando do Pedro? Nenhuma. Não deveria também para nós ter nenhuma dúvida. Você que tem uma caminhada de um tempo um pouco maior com Jesus, não deveria ter nenhuma dúvida da sua responsabilidade, do chamado de Jesus, de você ajudar a cuidar, pelo menos de algumas pessoas, na caminhada de fé. Não deveria ter dúvida nenhuma. Jesus tem muitos cordeiros. Jesus tem muitas ovelhas para serem cuidadas e para serem pastoreadas. Só o pastor ou pastor da comunidade, a pastor oficial, é chamada para cuidar do rebanho do Senhor? Claro que não. A pastora, ou fosse pastor, no nosso caso é pastora, ela vai coordenar este pastoreio. Todos nós que somos discípulos de Jesus, somos chamados a cuidar o rebanho do Senhor, à medida que nós caminhamos há algum tempo com o Senhor. Se assim como Pedro, você realmente ama a Jesus, mesmo que não com amor perfeito, então você vai ouvir e você vai atender o chamado do Supremo Pastor, que diz: pastoreia as minhas ovelhas. Ele vai dizer isso para ti, está dizendo isso para ti também. Ele está esperando de ti, e se você ama Jesus, você vai se envolver. Não pode ficar sem servir ao Senhor. O que é necessário? O que é necessário para você poder ajudar Jesus no cuidar de alguns dos seus cordeirinhos ou das suas ovelhas? Qual foi a qualificação que Jesus exigiu de Pedro? Jesus exigiu dele ter faculdade de teologia? Não. Jesus exigiu dele ter muito conhecimento? Grande conhecimento? Não. Jesus exigiu dele ter uma longa caminhada, talvez 10 anos ou mais de vida cristã? Não. O que foi que Jesus só esperava dele?
que ele amasse a Jesus. Que ele amasse a Jesus. O que Jesus precisa de nós, que nós o amemos. Porque sem amor, nós não conseguimos, não é possível pastorear, ajudar outros irmãos da fé, na caminhada da fé. E além disso, existe, além dos cordeirinhos e das ovelhas, de pessoas que precisam ser acompanhadas, ajudadas, existem ainda muitas ovelhas perdidas à nossa volta. Pessoas que ainda não conheceram Jesus de fato, que ainda não têm uma experiência viva de que Jesus é seu Salvador e seu Senhor. Elas precisam ser ainda buscadas para junto do aprisco, isto é, para a comunhão do rebanho, da comunhão dos irmãos. Há um trabalho evangelístico muito grande para ser feito, e um trabalho pastoral muito grande para ser feito. E eu gostaria de concluir dizendo, irmão, ouça o chamado de Jesus: pastoreie as minhas ovelhas.